Boa noite a todos meus ouvintes. Nessa noite, que Deus abençoe a cada um que vai ouvir a palavra do Evangelho. Nessa noite, em nome de Jesus, quer dizer que você é bem-aventurado por ouvir a palavra do Senhor. Quero nessa noite falar sobre o poder de Deus e o poder de Jesus, o controle de Deus sobre as pessoas e o controle de Jesus sobre as pessoas. Muita gente tem uma ideia diferente da pessoa de Cristo, da pessoa de Deus, do seu Pai, o Criador. Quero dizer a cada um nessa noite a posição de cada um, do Criador Deus, que criou todas as coisas, o grande eu sou, o Yahvé, o grande Deus de Israel, o Todo-Poderoso, Pai, chefe de toda a nação, todo mundo criado por Ele. Quer dizer a cada um que Deus tem a autoridade de um juiz, a autoridade não de um general como muitos pregam, ou de um coronel, ou de um capitão de guerra. Ele não é capitão, que é subordinado a outra força, ou de um general, mas ele é o rei dos reis e senhor dos senhores. Ele tem uma totalidade de poder sobre todas as forças humanas ou espirituais. Está na mão de Deus. Ele é como o juiz, o último cargo de julgar uma situação. Amém? Então ele julga de acordo com a vontade dele, o Filho de Deus. Jesus não pode interferir no juízo do seu Pai. A própria Bíblia diz que Jesus um dia disse: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres, Senhor. Então nós podemos ver que Deus tem autoridade de um juiz, de julgar as causas, independentemente se o filho quer ou não. Sabemos que Jesus intercede, ele pede ao Pai. Agora observe uma coisa, ele disse: se possível for, passe de mim este cálice ou este propósito. Amém? Glória a Deus. Mas o que nós vemos aqui, Deus não, ele ouviu a voz de Jesus, mas ele não podia deixar de cumprir as profecias que estão escritas desde os Salmos de Jeremias, desde os profetas que falam de Jesus. Amém? O que iria acontecer com o grande Yeshua e a Mashiach de Israel, que nasceria na cidade de Belém, de Nazaré, nas províncias, uma cidade simples, que aparentemente não havia profeta ali, por isso que muitos prezaram a Jesus. Mas a palavra de Deus diz que o Filho nasceria ali. Observe que agora Jesus é como um mediador, ou melhor, entre aspas, advogado. Amém? Ele trabalha na posição de interceder, interferir a favor de todo aquele que peca, interferir na posição de todo aquele que transgride contra o mandamento de Deus, os 10 mandamentos, que está escrito, o capítulo 20 de Êxodo, capítulo 10 se repete a mesma coisa. Amém? Os 10 mandamentos, a palavra de Deus, o mandamento de Jesus. Eles não vinham anular a lei, mas cumprir a lei do meu Pai. Observe que ele veio cumprir a lei de alguém que é superior a ele. Amém? Outra observação, ele diz: eu fui enviado. Se uma pessoa é enviada, ela é como um carteiro que leva a mensagem do correio. O correio, existe um diretor que é superior ao carteiro, que leva a mensagem. Então o diretor, o dono deste local de correio, chama-se Deus, o Criador. O que é enviado, ele chamou de ser enviado, Siloé, mesmo significado em hebraico. Ou seja, Jesus é inferior na posição de ser enviado. Se Deus fosse inferior, era Deus que desceria do céu para trazer as boas novas, e Jesus ficaria no trono sentado. Porém, nós vemos o Filho como intercessor, como enviado, para fazer a vontade do seu Pai, mas é um filho obediente, um filho que ouve a voz do seu Pai, do Criador. Então muita gente confunde que deveria pecar como for, porque ele é a graça, ele é o perdão, ele é a misericórdia, morreu na cruz por nosso pecado. Amém? Ele faz isso, ele intercede, ele morreu na cruz, ele é a graça, porém não pode anular a lei do seu Pai, do Todo-Poderoso, grande Jeová, Yahvé, o grande eu sou, Yeshua, o grande Todo-Poderoso, amém, que criou os céus e a terra, amém, que o seu corpo é como de pedras preciosas, como jaspe, berilo, safira. A formação do seu corpo é como um ser todo glorioso, formado por pedras preciosas, seu corpo inteiro, e adornado por um manto branco, que vai além do seu calcanhar e fica longamente estendido sobre o templo, amém, e a sua face, seu cabelo é branco como a lã. Amém, glória a Deus. Ele é um ancião, ou seja, uma pessoa de idade, entre aspas, não quer dizer que ele é envelhecido, mas ele tem a forma de um ser de idade, significa ser de idade, experiência. Amém? Jesus já tem outra forma, a sua forma, amém, ele está com um manto branco,
extinto de sangue, suas mãos furadas, seu cabelo também branco, seus olhos vermelho, amém, que significa como o vinho, e seus olhos são resplandecentes, o rosto como o sol, no meio-dia foi visto por João no Apocalipse, amém, a imagem de Jesus, ele tem a aparência do Filho do Homem, ou seja, uma imagem humana, amém, mas ninguém pode olhar para o seu rosto em vida, amém, porque ele é a resplandecência do Deus Todo-Poderoso. Deus, amém, é formado, como já falei, de pedras preciosas, azul, vermelha, jaspe, transparentes, amarela, verde, todas as cores maravilhosas de pedras preciosas. É como que eu disse, não é pedras preciosas, que as pedras preciosas se encontram na terra. Eu estou dizendo como, a comparação, amém? O brilho, a beleza dele é esta forma. Jesus é uma forma humana, com o rosto resplandecente de glória e de luz do sol, semelhante, superior à força do sol, amém? E a forma de Jesus, ele traz a graça, o perdão, a misericórdia. Mas nem todos, mesmo que Jesus perdoe, presta atenção, ou que ele intercede, tem gente confundindo, continua a pecar, praticar coisas que desobedecem a Deus, transgride o mandamento de Deus. Observe então que Deus não pode, aleluia, glória a Deus, perdoar ou passar a mão, porque ele é um juiz, existe a justiça. Você observa que um juiz, por mais que a pessoa fez um crime hediondo, ou um crime culposo, ou um crime por omissão, ou negligência, tudo é crime. Então ele vai fazer o juízo sobre a pessoa que fez o crime, amém? Ou o pecado, que é a mesma coisa, crime, ou a transgressão. Ele é juiz, ele é Deus, é o Todo-Poderoso. Mesmo que Jesus interfira, pai pode perdoar pela primeira vez por causa da interferência do filho, pode perdoar a segunda por causa da interferência do filho, mas pode não perdoar a terceira vez, porque o juiz tem superioridade sobre a pessoa de um advogado. Jesus é como advogado, ele é a graça, tem se confiando, pecando, praticando o que não agrada a Deus e não se arrependem. Eis aí o que está acontecendo: furacões, terremoto, destruição em massa, guerrilhas, corrupção generalizada, muitas vezes na área política, social, por causa, aleluia, do pecado, da transgressão. E onde está Jesus nessa hora? Jesus é poderoso, mas o seu Pai é todo poderoso, amém? Que Deus abençoe. Então não confundir a graça de Jesus e praticar o pecado, continuar errando contra Deus, porque o todo poderoso, a justiça continua, amém? O juízo na terra continua. Mesmo que alguém diz, pastor, mas não existe como foi feito no Velho Testamento. Sim, mas é de outra maneira que são feitas a justiça de Deus, amém? De várias outras maneiras as pessoas estão deixando de existir, porque o juízo de Deus continua na terra, e Jesus não pode interferir na vontade do Pai. Ele intercede, ele clama até o ponto onde Deus possa perdoar. Em seguida vem o juízo de Deus, que Jesus simplesmente tem que aceitar, porque a vontade é a vontade do Pai, não é a vontade de Jesus, amém? Deus, Criador, está sobre todas as coisas, e disse, o meu Pai é maior que eu, ele me enviou, amém? Que Deus abençoe. Então não confie na graça de Deus, no sentido, eu quero dizer, confiar em Jesus sim, que ele é o intercessor dos fiéis, pessoal, ele é intercessor da igreja, dos fiéis, dos que vão subir para a glória, mas ele não pode interceder por aqueles que continuam transgredindo e não aceitam a remissão do pecado na sua pessoa. Então vem a justiça do Pai, que Jesus não pode fazer mais nada, amém? Então muito cuidado de confiar na graça e de respeitar a pessoa de Jesus, principalmente de blasfemar contra o Espírito Santo de Deus, que está escrito, é transgressão irreversível, porque o juiz, o Deus Todo-Poderoso, aleluia, está de pé para julgar. Juiz julga as causas, dá o veredito. Então muito cuidado, aleluia, na falsa misericórdia, muito cuidado em confiar no perdão quando Deus já disse basta, amém? Que Deus abençoe e se aceite Jesus enquanto é tempo, Jesus está voltando. Deus abençoe a cada um, amém.